Doutora Francine Mendonça, nossa neurologista, no quadro Entendendo o Cérebro, falando hoje sobre a geração Z está perdendo o QI. Isso é verdade, doutora? Esse bilhete é verdade, doutora? É isso que nós vamos discutir hoje no quadro. Você sabe que nas últimas décadas, a comunidade científica vem apresentando essa preocupação. Será que a geração Z, que é aquela geração que já nasceu na era da tecnologia, que a gente fala ali mais ou menos 1997 até 2012, ela pela primeira vez vem apresentando índices de QI menores em relação aos seus pais, aos seus avós? Será que isso está acontecendo? Então é isso que a gente vai responder neste quadro. Bora rodar a vinheta? Roda a vinheta, produção, e vem! Primeiro slide. A minha preocupação é assim, gente. Imagina minha filha que tem 10 anos. A geração Z tá nessa. Imagine a minha filha. Mas calma, que tem solução. Primeiro slide. Geração Z está perdendo o QI. Então, o que a ciência vem mostrando, Gil? Ao longo das últimas décadas, né, o que é que existia um efeito chamado efeito Flynn. Que efeito é esse? O QI vinha aumentando. Tá. Então, vamos pensar no século XX, os testes de QI, que é o quociente de inteligência, que mede raciocínio, velocidade de processamento de informação, compreensão verbal, ou seja, compreensão de palavras, de frases, de conceitos, habilidades como matemática, enfim. Esses testes, eles vinham aumentando gradativamente no século XX, né? E esse efeito Flynn, ele foi atribuído a várias questões de por que vinha aumentando esse QI, né? Eles atribuíram, por exemplo, a melhor nutrição, melhor alimentação, né? Então, as pessoas passaram a se alimentar melhor, as crianças, um cérebro bem alimentado se desenvolve melhor, a própria educação que foi ali se colocando ao longo do tempo, a maior complexidade, imagina, a gente tem os centros de cidade com símbolos, e isso tudo foi aumentando esse QI. A questão é, com o passar do tempo, testes recentes, a gente tem até um estudo norueguês, foi feito em 2018, eles viram que os filhos estavam tendo menor QI que os pais, inclusive... Nossa, que perigo isso, gente. Inclusive entre irmãos, Gi. Você tem ideia? Porque irmãos... Eu sempre fui mais inteligente que meu irmão. Tem uma carga genética, né, semelhante, mas os irmãos mais novos tinham um quociente de inteligência, né, menor em relação aos irmãos mais velhos, entende? Então, os mais novos tinham menos QI em relação aos pais e menos QI em relação aos avós. Então, por que isso está acontecendo? Né? Porque será que os nossos jovens realmente estão ficando menos inteligentes? O que é que você acha? Eu acho que sim, porque eles não saem do celular, eles não pegam um livro, eles não dormem bem, eles comem mal. E aí fica aqui assim, ó. Entendeu? Mas vamos pro próximo, vai. Próximo slide. Tem uma explicação. Exatamente. Então, o que eu estou falando, ó, por décadas o QI subiu. A gente tinha mais escolaridade, melhor nutrição, mais saúde também. Imagina, as nossas crianças Sim, eram mais saudáveis. Passaram a ser mais vacinadas, a sofrer menos com infecções, ambientes mais complexos, como eu falei, aqueles ambientes de cidade, em que exigiam que o cérebro se desenvolvesse e o cérebro se adapta ao ambiente. Isso é fato. Tá? Então, a gente tem essa curva de crescimento. Mas passando, que a gente chama de efeito Flynn, em homenagem a James Flynn, que foi o cientista que estudou isso. Mas o que é que se observou? Né? Então, que alguns países essa curva estabilizou ou mesmo inverteu, tá? E não existe um culpado único, Gê. São vários, né? Vamos saber do Brasil, doutora? Fala devagar para nós. Como é que está o Brasil? Também, a gente vê que a gente tem uma geração que existiu uma diminuição do QI. O que eu preciso falar para vocês antes? Porque muita gente acha que QI é sinônimo de
sucesso. O QI, ele testa algumas habilidades do cérebro, como eu falei. O que está no pacote do QI? Quando fala assim, eu tenho um QI bom. O que está nesse pacote? Ótimo, ele vai envolver raciocínio, a maneira como você entende aquela situação, enfim, compreensão, como eu falei, de palavras, de ideias. Ele vai envolver velocidade de processamento de informação, quão rápido você entende, você responde aquilo. Então, ele tem memória de trabalho, né? Então, os tipos de atenção, o que envolve esses testes. Mas a gente não mede, por exemplo, empatia, capacidade de você se colocar no lugar do outro. Isso também não mede importante. Maturidade, não mede inteligência emocional, não mede a sua capacidade de se relacionar com o outro. Não é parâmetro, né, de que você vai ter sucesso na vida, porque existem outros fatores que estão relacionados. Então, só para ficar claro isso aqui, tá, gente? Tá vendo, gente? Não é porque tem um QI que você vai ter sucesso. Você tem que ter inteligência emocional. Eu tô trabalhando. Você tem que ter várias coisas aí no pacote para você ter esse sucesso todo. A gente tá aprendendo, mas vamos embora. Partiu. Mas esse ganho, como vocês veem na tela, desacelerou, né? Então, a causa parece ser mais do ambiente. O cérebro se adapta ao que ele é treinado. Então, nós temos vários fatores que podem ter influenciado. É uma geração que é exposta a menos leitura longa, por exemplo. Quando você fala leitura longa, é o quê? Só para saber se eu tô lendo longo, gente. Vai que eu não tô lendo também, tô me achando, entendeu? Quanto tempo é a leitura longa, doutora? Vamos pensar, vamos fazer só um paralelo. Você, hoje em dia, a geração Z, as crianças, enfim, leem naqueles textos curtinhos de Instagram, de rede social. Short que eles falam, é short? Shorts, exatamente. 30 segundos, 90 segundos, aquelas de legendas, se for mais de 5 linhas, é textão, não é isso? Minha filha fala, vai flopar, mãe, tá muito longo o seu vídeo, vai estar muito longo, exatamente. Eu gravei aqui, 90 segundos, gente, meu tema, imagina. Aí o videomaker falou, nossa, doutora, já cansei. Ele é jovenzinho, gente, ele é da geração Z. Exatamente. Então, a geração de hoje está menos exposta à leitura longa, como eu estou colocando para você, não é? Então, menos capacidade ali de raciocínio, não é? Então, menos capacidade de assistir um vídeo longo, conteúdo, que a gente né? fala atenção profunda, né? Então, menos raciocínio, porque veja, quando a gente lê, a gente tem uma compreensão, a gente aumenta vocabulário, a gente treina o nosso raciocínio, a gente treina a nossa capacidade de compreender coisas que o texto não está mostrando ali explicitamente, não é? Então, nas entrelinhas, né? Quanto treinamento existe isso? A gente é uma geração que tem menos tolerância ao esforço mental, porque existem alguns trabalhos... eu gostei disso, espera que eu vou decorar. Como é que você falou? Tem menos tolerância ao esforço mental. Esforço mental, vou usar essa. Existe... Menos tolerância ao esforço mental. Você não vai ter isso, entendeu? Você vai ter que exercitar. Eu gostei disso, doutora. Por exemplo, existem alguns trabalhos que exigem que você tenha aquele raciocínio, aquele esforço, mesmo que não tenha aquela recompensa imediata, não é verdade? Por exemplo, vamos comparar uma criança, ela vai lá, de 1985. A professora passava um exercício de dinossauro. Ela ia lá na biblioteca, ela pegava um livro, pegava outro, ela lia, ela anotava, fazia conexão entre um livro e outro e raciocinava para fazer um resumo e responder aquela questão. A geração de hoje, ela vai ter uma resposta pronta imediatamente. Vai lá com inteligência artificial agora, que é a geração alfa, quem já nasceu. Nem me fala. Meus cabelos brancos tá tudo Pietra. Exatamente. Então, hoje, a gente vê uma geração que ela não está mais preocupada em compor um raciocínio. Ela vem mais naquela questão de filtrar informação. Vem tanta informação, ela tem que filtrar e tem que empregar. Bom, em 2010, né, os cientistas falam muito disso, porque é um marco digital, né? A gente entra aí smartphones que se popularizam, as redes sociais, as notificações ficaram constantes, vídeos curtos, enfim. Então, é uma população, uma geração que está mais exposta à tecnologia, está mais exposta a
informações rápidas, é uma geração que dorme menos, que tem menos encontros presenciais, Que não come direito. que não tem uma alimentação saudável, exatamente. E, consequentemente, porque olha só, como eu te falei, o cérebro se adapta ao que ele é treinado. Se você treina leitura longa, raciocínio, não é isso? Foco, né, que exige, que há aquela atenção sustentada, você vai ficar mais apto a isso. Se o seu cérebro está exposto a videozinho curto, passando o tempo inteiro, ele vai ficar apto naquela atenção alternada, ficar pulando de informação. Isso é treino. Não é que um cérebro é geneticamente menos inteligente que o outro, porque as mudanças genéticas, eles precisam de gerações para acontecer. Mas é como você está treinando o seu cérebro, entende? É por isso que testes... Exato, é por isso que testes de QI estão, né, em vários estudos, resultando mais baixos. Porque, enfim... eu acho que a grande questão é como que a gente se adequa agora, né? Porque, assim, tem a velocidade também. Então, cada vez mais as pessoas querem entregar mais rápido. Olha, a gente estava conversando, eu falei, doutora, por que você não coloca no chat, escreve isso? Ela, não, minha filha, eu gosto de escrever o meu texto. Eu falei, doutora, bota lá no chat, já foi. Ela, não, né, o meu é conteúdo, escreveu, foi que bonitinha. Eu preciso filtrar. Porque a gente tem que, né, hoje em dia a vida pede velocidade. A vida pede como velocidade. Que a gente faz para ter essa velocidade, entregar, né? Mas entregar também conteúdo, raciocínio, entende? Não ficar também para trás. Só que na velocidade a gente está ficando mais raso. Mais raso. A gente está ficando menos profundo, né? Sim. E aí, 5 fatores que prejudicam o desempenho mental. Já anota aí, gente. Sono insuficiente, excesso de telas, Mais um. menos leitura profunda, multitarefa constante, ansiedade e comparação social. Então, a gente tem, você vê, a sociedade, os jovens hoje têm menos tédio. É no tédio, é no ócio que a gente faz as conexões cerebrais, que a gente cria, que a gente tem a criatividade. A gente não é só um repetidor de ideias, a gente cria coisas novas. Então, o tédio não está existindo mais, porque está sendo substituído pelos algoritmos. Então, assim, você fala, mas como é que a gente vai entregar, né, tudo? Então, assim, não é que a gente vai... A gente não vai entregar. Excluir tecnologia ou a maneira como está ocorrendo, né, as redes, enfim. Mas a gente precisa de equilíbrio. A gente precisa ter, por exemplo, um tempo para ter uma leitura longa, né, ler um livro, ler um artigo, ter críticas sobre aquele artigo, aquela matéria de revista que muitas vezes a gente nem consegue ler até o final, deixando o celular de lado. Porque você imagina, Gi, antes... Eu mesmo pegava um livro, eu lia 1 hora, 2 horas. Hoje, eu até me observei, eu lendo aqui para o programa, eu passei, 10, 15 minutos, depois veio uma notificação no celular. Então, eu já observei o que estava acontecendo. Porque eu estou ali concentrada, de repente eu paro para ver a notificação do celular, eu já tenho que resetar o meu processo de leitura para entender aquela notificação do celular. Então, eu estou gastando energia, estou gastando tempo. Aí depois eu tem volto... um tempo que você leva, não tem? Para poder voltar a se concentrar? Não é assim, me interromperam, aí eu volto a ler e me concentro. Tem um tempo que o seu cérebro leva para poder se concentrar, não Exatamente. E quanto mais tarefas você alterna, mais tempo você leva para se concentrar. Olha só. Então, no final, assim, você está exausto e você não conseguiu profundidade naquilo que você estava fazendo. Entende? Então, assim... Tempos, blocos de leitura sem notificação. Tira as notificações. De preferência sem celular, né, doutora? De preferência sem celular. Coloca o celular na cozinha. Tira as notificações que não são interessantes. Eu silencio uma série de notificações no meu celular, inclusive do WhatsApp. Então, na minha tela não tem mensagem do WhatsApp. Só se eu entro no WhatsApp para olhar. Quero umas dicas agora, dicas boas aí pra gente, né? Eu digo não só a geração Z, mas pra gente também, assim, mudar um pouquinho isso, né? Trabalhar aí o nosso QI, nossa capacidade de raciocínio, de ter conversas longas, né? De memória, porque tudo vai pro saco junto, né? Quando a gente não fica só no celular, não trabalha
isso. Não trabalha isso. Então é isso, blocos de concentração, Blocos. 25 a 40 minutos, Tá. tempo para leitura prolongada, ou mesmo assistir uma aula sem interrupções, porque você está treinando o seu cérebro a foco, a atenção sustentada, a ter um raciocínio crítico, né, daquilo ali. Sono, Isso é né? muito O sono é importante. super importante sono, também. Sono consolida a memória. Então, tudo que você viveu durante o dia vai para as caixinhas de memória. Isso é muito importante. Além das diversas funções do sono que a gente fala aqui, né? A própria criatividade, limpar os hormônios do estresse. Então, assim, pausas sem telas. Pausas sem telas, gente. Parem. Se permitam ficar no ócio, não deixe o seu ócio ser envolvido ali pelo algoritmo, senão você nunca tem esse descanso cerebral. Então, uma conversa real. Quantas vezes a gente não está conversando com alguém e aí, ó, tá ouvindo aqui, mas tá olhando o celular. Já não, tô ouvindo você. E olhando o celular. Tá ouvindo né? nada. Levanta e vai embora. Não, brincadeira, E a gente gente. acha que é multitarefa. Na verdade, a gente não está fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente está alternando Você várias sabe, tarefas. eu sempre achei bonito antes, né? Antes dos 40, dos 200. Ai, você é multitarefa, faz rápido. Hoje eu não quero, não. Nem a guerreira, nem a multitarefa. Tô fora. Vem pra cá, doutora Francine Mendonça, nossa neurologista de hoje. Amei o tema. Rede social, por gentileza. Essa é a rede da doutora. Doutora Francine Mendonça, DRA Francine Mendonça. Esses próximos dias eu vou lançar um pouquinho sobre multitarefas também. Essa é pra mim. Eu que pedi. Isso. Então tem muita coisa bacana. Vou falar um pouquinho dessa geração Z, né? O que é que a ciência fala sobre o envelhecimento, como é que ela está agindo sobre isso. Então eu estou trazendo esses temas, os novos tratamentos, está tudo na rede social. Adiciona aí, DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça. Muito bem, muito obrigada, viu? Obrigada Beijo. a você, Gigi.